forjar o caráter, né? E nós vamos falar na primeira parte do estudo, o resgate do princípio bíblico chamado caráter, a chamada de Deus para essa geração. Amém? Nós precisamos descer à casa do oleiro, e precisamos ser amassados por Deus como barro, para Deus poder fazer de nós vaso não para desonra, mas vaso para honra. E se nós não permitirmos que Deus se mova nesse processo de nos amassar, nos quebrar, nos esmiuçar, para que nós viremos pó e Ele possa trabalhar as nossas vidas, então esse processo ele vai ficar sendo um processo constante em nossas vidas, né? Aquela coisa do levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. E nós não podemos, né, permitir que isso aconteça, porque isso não depende de Deus, isso depende de nós. O desejo de ficar de pé é um desejo nosso, porque o Senhor ele diz assim: olha, aquele que está de pé, o que acontece? Cuidado para que não caia. Então, a obrigação de estar de pé é nossa. Então, nós temos que nos manter de pé, permanecer de pé. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos descer à casa do oleiro para que Deus ele possa nos fazer de novo, está falando justamente disso, né? De nós descermos uma única vez para sermos moldados por Deus, para que o nosso caráter possa ser moldado por Deus ao caráter de Cristo, e aí nós sermos transformados em vasos, né, em vasilhas, não para desonra, mas vasilhas para honra, né? Existe uma palavra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que se chama sincera, né? Quando você quer uma verdade da pessoa, o que você diz para ela? Seja sincera comigo, não é isso? Então, essa palavra ela tem uma origem muito, muito interessante. Por quê? Quando o vaso, quando o barro não era amassado direito, ficava pedrinhas de barro na massa. E aí o oleiro ia lá, moldava um vaso, só que quando ele colocava o vaso no forno, adivinha o que acontecia? O vaso rachava, o vaso estrincava. E aí havia aquele processo de ter que moer tudo de novo, fazer tudo de novo, para que o barro pudesse ser aproveitado, ser moldado e colocado no forno de novo. Só que as pessoas começaram a perceber que elas poderiam pintar o vaso e levar para o mercado. Porém, quando elas levavam os vasos para o mercado, as pessoas achavam lindo, bonito aquele vaso, e elas levavam para casa. E aí elas chegavam em casa, o que elas faziam? Elas colocavam trigo, elas colocavam óleo, elas colocavam água, porém um vaso rachado, o que acontece quando ele tem pressão sobre ele? Ele quebra, ele vaza, né? Ele quebra mesmo. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? As pessoas começaram a perceber que os vasos pintados, na verdade pintados de cera, entendeu? Eles rachavam facilmente. E aí eles começaram a dizer: eu quero vaso sem cera. Então essa é a origem da palavra sincera. Sem cera, sem pintura, sem maquiagem, sem máscara. Vocês estão entendendo? E nós precisamos viver essa vida, porque o nosso caráter, ele tem que ser moldado ao caráter de Cristo. Então nós precisamos entrar na forma chamada Cristo, e nós precisamos nos moldar. E isso incomoda, isso dói. Isso não é tão simples assim. Por quê? Porque você como massa, você como barro, você vai ter que se ajustando, até você ter a forma de Cristo. Amém? Amém. E aí, você tendo a forma de Cristo, então agora você tem o caráter de Cristo. E você pode multiplicar esse caráter, porque você foi provado e aprovado por Deus
para fazer a multiplicação, né, desse caráter. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós não podemos nos abster da responsabilidade de sermos exemplo para o mundo. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. E eu não posso pensar que, não olha para mim que eu sou homem. Essa ideia é uma ideia errada. Nós vamos falar, olha para mim, porque se você não consegue olhar para Cristo, pelo menos você consegue olhar para mim. Por quê? Porque eu preciso ter essa responsabilidade de santidade na minha vida. Eu não posso ficar por aí à torta e à direita, achando que está tudo certo. Não, Jesus já me salvou, agora eu não preciso ter tanto compromisso assim com a igreja. Não, eu preciso ter compromisso com a igreja. Jesus já me salvou, eu não preciso ter tanto compromisso assim com a palavra. Você precisa ter compromisso com a palavra, né? Então, nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos ter compromisso com a santidade de Deus. Por quê? Porque isso molda o nosso caráter, isso nos traz força, isso nos fortalece e nos faz, em Cristo Jesus, sermos mais do que vencedores. Então, a conquista daqueles que creem é a conquista de uma santidade para exemplo para o mundo. Amém? Para exemplo para o mundo. E quando eu falo exemplo para o mundo, é o exemplo de obediência, é o exemplo de fé, é o exemplo de honra, né? Então nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós todas essas coisas. Fé, obediência, honra, porque são princípios bíblicos que moldam o caráter do homem e afasta o homem do mundo, né, no sentido espiritual da coisa. Afasta o homem do mundo e aproxima o homem de Deus. Então nós precisamos viver essa referência, precisamos ser essa referência. Aonde nós chegamos, nós somos referência da igreja do Senhor, né? Nós somos a referência de Cristo, amém? Na face da terra. Então, as pessoas, muitas vezes, estão preocupadas com denominações, muitas vezes estão preocupadas com usos, com costumes, porém, elas esquecem de se preocupar que elas são o sal da terra e elas são a luz do mundo. Amém? Então, elas esquecem disso. Então, elas estão preocupadas com as suas denominações. O culto na minha igreja foi uma bênção, porque Deus fez isso, aquilo, outro. Aí você é vizinho dessa pessoa, aí o que acontece? Lá na casa dela, foi tudo uma bênção no culto, na noite passada. Ela tocou o céu, ela voou, ela saiu do chão. Porém, ela dorme, quando ela acorda, ela esquece, parece que esquece de quem ela é, do que ela viveu, de quem Deus é na vida dela. E aí ela começa a viver uma vida não espiritual, mas uma vida de quem tem mais contato com o mundo do que contato com Deus. Aí ela começa a gritar, ela começa a xingar, ela começa... Vocês estão entendendo? E aí começa aquele mau testemunho de vida na vida dela. E a pessoa olha e fala, não é ser crente não. Não é? Por quê? Porque é o caráter, a palavra caráter quer dizer impressão. Entendeu? É impressão. Isso aqui, é um caráter, né? A gente conhece por caractere, mas é um caráter, porque é algo que foi imprimido em alguma coisa. Então, quando você olha para a minha pessoa como crente, então você tem uma impressão de mim. Então, a minha imagem, ela imprime, expressa algo em você. Você entendeu? E se a minha imagem for a imagem do Manoel, o homem, né? Não o Manoel, o Filho de Deus, então você vai ter uma má impressão de mim. Porém, se você olhar para mim, Manoel, o Filho de Deus, então você vai ver o quê? A imagem de Cristo em mim. E aí você vai falar, eu quero ser assim. Vocês estão entendendo? É desse jeito que eu quero ser. É dessa forma. E aí você vai ver as pessoas te procurando, as pessoas pedindo oração, as pessoas, porque não é fácil, eu sei que não é fácil viver num mundo tão agressivo, tão hostil, né?
eu participei de várias empresas, trabalhei em várias empresas, tem o Job aqui que trabalha no CAIS, eu sei que não é fácil, entendeu? E quando a gente chega nos lugares, as pessoas sabem que você é crente, elas vêm com unhas e dentes para te arrancar do Evangelho, da Palavra de Deus, elas vêm com um grande fervor, né, maligno, para tentar te levar para o ambiente deles, para o mundo deles, né? Porém, se você é crente, se você está cuidando para não cair, se você tem o caráter de Cristo, então você começa a vencer, né? Não com palavras, não com atitudes, porém com oração. Amém? A atitude sim, a atitude de orar, interceder, fazer com que os céus eles se abram naquele lugar, para que a Bíblia diz assim, ó, aonde há luz não pode haver treva, não é? Ou você está dentro ou você está fora, não é verdade? Então assim, você chega num ambiente, aquele ambiente é hostil, e você está orando, você está intercedendo, e não muda, então o que acontece? Deus vai pegar uma hora e vai te tirar. Você entendeu? Porque se não quer, o que diz João 1,12? Veio para os que eram seus, porém os seus não quiseram. E todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você entendeu? Então, nós como luz, nós precisamos brilhar, refletir. Só que a luz, ela incomoda. Né? Felizmente, graças a Deus, a luz incomoda. Por quê? Porque na luz você vê que você está sujo, que você está machucado, que a luz, né? Na luz você vê que você está machucado, na luz você vê que você não é tão perfeito assim. Né? Não é tão perfeito assim. E aí o que acontece? Aí quando você começa a mostrar para as pessoas, porque é aquilo que eu comecei falando, nós temos o caráter de Cristo, e por isso nós somos referência para as pessoas, né? Quando as pessoas começam a olhar para nós, elas falam, ele não é tão certinho assim, né? Alguma coisa ele tem, algum pecadinho, alguma fraqueza ele esconde, e aí ele começa a trabalhar, entendeu? As trevas começam a trabalhar, porém, o seu caráter está ali, porque é o caráter de Cristo, a impressão de Cristo, e aí as pessoas começam a olhar e falar, poxa, ele não é tão fácil assim, acho que ele é crente mesmo, aí a história começa a mudar. A última empresa que eu trabalhei registrado, eu trabalhava com um crente, e ele fez de tudo para que eu saísse da empresa, ele mentiu ao meu respeito. Eu fui saber disso 2 anos depois que eu saí daquela empresa, que ele mentiu ao meu respeito. Vocês estão entendendo? Para que eu fosse mandado embora da empresa e ele permanecesse. E o camarada era crente, estava lá na igreja, tudo direitinho, tudo certinho, entendeu? Porém, ele mentiu ao meu respeito para que eu fosse mandado embora e ele ficasse. E eu sempre pensei assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, também ninguém abre. Então, assim, se Deus abriu, ele vai fechar, né? Se ele fechou, ele vai abrir. Então, eu estou sossegado com a minha vida. Eu confio em Deus, eu dependo de Deus, então eu não estou preocupado com o que o homem vai fazer contra a minha vida. Amém? Ó, o resgate dos princípios bíblicos nos leva a um confronto, pelo qual somos convidados a um estilo de vida que apenas os corajosos abraçarão. A Bíblia diz em Amós 8,11 que a última geração sairia pelas cavernas, vales e montanhas, que são os lugares altos, para anunciar fome e sede, não de pão e água, mas dos princípios de Deus. É uma chamada para formar uma geração através da palavra e fazer nascer uma descendência em lugares inimagináveis. Amém? Vamos abrir lá. Amós. Eu sei que parece difícil aí para você, Amós. É difícil até para mim, eu não achei. Amós 8,
versículo de número 11, está escrito assim, ó. Está chegando o tempo, diz o Senhor, o soberano, em que farei vir fome à terra, e não será fome de pão ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, quais são os lugares? São as cavernas, os vales e as montanhas, os montes, os lugares altos. Vamos ter uma ideia do que é isso? As cavernas, a caverna é o lugar mais inadequado para formar alguém. É um lugar desconfortável, nada convidativo. Né? Estar na caverna significa padecer o calor do dia e o frio da noite. Mas nas cavernas, os princípios bíblicos podem ser plantados e uma geração pode ser estabelecida. Nós temos o exemplo disso de Davi. Né? Davi estava desolado, Davi estava sem rumo, sem orientação nenhuma, e ele entra na caverna e ali ele fica por algum tempo, só. Porém, ele era um homem temente a Deus. E quando nós temos temor de Deus, a gente pode estar aonde quer que esteja. Amém? Deus, Ele vai nos visitar. Amém? E Deus visitou Davi na caverna. E a Bíblia diz que Davi, dentro da caverna, o seu pai e os seus irmãos vieram ter com Davi. E ficaram lá, permaneceram lá. Ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados pela palavra de Deus. Mas, prestem minha atenção. Davi, ele tem uma ascensão primeiro, ele sai de trás dos rebanhos, das malhadas, e aí ele vence um gigante, vence uma guerra, e nessa de vencer gigante guerra, ele vence outras guerras, aí ele começa a ter um declínio, que é a perseguição de Saul, não é isso? E ele começa a ter um declínio nessa perseguição de Saul, ele é obrigado a se fingir de louco para não morrer, porque ele estava em terras estranhas, terra dos filisteus, e aí o que acontece? Nessa loucura aí de ir para lá, vir para cá, correr para lá, correr para cá, ele se enfia numa caverna, porque ele estava só, né? Aparentemente ele estava só, porém o que Deus faz? Deus ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Aí o que Deus faz? Deus começa a trazer na caverna as vidas para Davi cuidar. Porque Davi já era cuidador de ovelhas, né? Ele já era pastor de rebanhos. E aí dentro da caverna a gente pensa que a gente não vai fazer nada, né? Agora eu vou ficar aqui, Deus vai falar comigo só e eu vou ficar aqui. A vida passar, vou morrer, quem sabe não entra uma cobra aí, um escorpião e me pica aí, eu vou, né, para a glória. Você está entendendo? Aí o que Deus faz? Deus faz a sua família achá-lo lá na caverna. Aí vem os pais e os irmãos. Aqueles mesmos irmãos que na ascensão de Davi falam assim, fica quieto, moleque. Tu não sabe nem o que está falando, tu não conhece de guerra. Agora estão lá dentro da caverna, fazendo o quê? Aprendendo de Davi. Aquilo que eles achavam que eles sabiam mais do que Davi. Aleluia. Amém? Depois que eles vieram, aí começa a vir aqueles que tinham guerreado com Davi. Aqueles que faziam parte do exército de Davi. Então Davi coloca eles dentro da caverna também e começa a ensiná-los. Vocês estão entendendo? Começa a ensinar para eles a arte da guerra, né? Mas nós sabemos que a arte da nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra todo o principado e potestade que habita nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo? Então, quando nós entramos na caverna, Deus ele traz pessoas para quê? Para que nós venhamos ensinar essas pessoas a arte da guerra espiritual. E foi isso que Davi fez. Outrora rejeitado pelos seus irmãos, agora ensinando os seus irmãos a guerrearem. Aonde? Dentro da caverna. E aí que Davi levanta
todo mundo conhece, os valentes de Davi. Quando Davi sai da caverna, ele sai arrebentando. Entendeu? Ele só fugia de Saul. Por quê? Porque Saul era ungido de Deus e ele não queria ter nada contra o ungido de Deus. Então ele fugia de Saul. Porém, aonde Davi passava, o nome dele era resplandecido, né? Porém, nós sabemos que a glória de Deus estava com ele. Amém? Amém? O poder de Deus estava com ele, por isso que ele era conhecido por onde ele passava. E as pessoas falavam, não mexe com Davi, cuidado com Davi. Entendeu? Em qualquer lugar que Davi chegava, em qualquer território, as pessoas falavam, cuidado com Davi, não mexe com ele. Ao ponto de pessoas chegarem e falar, olha, nós não queremos você aqui, vai para lá, porque nós sabemos qual é a tua fama, quem você é, e nós não queremos que ter baixa, ter perda nesse lugar. Vocês estão entendendo? Ter perda nesse lugar. Aí, se nós formos espiritualizar, quantos lugares que nós entramos, né, que as pessoas falam assim, você é crente? Não quero você aqui. Não é? Rejeitando você, não você, mas rejeitando o Espírito de Deus que está em você. Rejeitando a palavra de Deus que está em você. Rejeitando Cristo em você. Então, se você tem a impressão do caráter de Cristo na sua vida, então você vai refletir esse caráter em qualquer lugar que você for. E as pessoas, elas podem aceitar ou rejeitar. Amém? Amém. Eu oro sempre para que elas aceitem, né? Porém, se elas rejeitarem, eu já não posso fazer mais nada. Nos vales. O vale é o lugar onde não há estrutura. É considerado uma região inabitável. Mas se receber os princípios bíblicos, torna-se um lugar aprazível. Qual é o lugar de vale que nós conhecemos? Que é bíblico. Vale de ossos secos. Né? Então, o vale não era um lugar muito bom. Por quê? No vale era um lugar baixo. E o que acontecia? Quando chovia, até hoje acontece isso, as águas que vinham das montanhas vinham levando tudo, sabe? Limpando tudo e fazendo daquele lugar que parecia algo seguro, fazendo o quê? Fazendo um grande rio, entendeu? E arrastando uma enxurrada, arrastando tudo que tinha na frente. Porém, o que Deus fala para o profeta? Deus fala, vai até o vale de ossos secos, e lá você faz o quê? Profetiza. Você está entendendo? Então, espiritualmente, vamos imprimir, né, isso no caráter de Cristo e levar para o espiritual das nossas vidas. Isso espiritualmente quer dizer o quê? Que não importa o que a gente vê, o que importa é o que Deus está falando. Amém? Então, se ele fala, vai para o vale de ossos secos, então você vai, por quê? Porque lá ele tem uma palavra profética para a sua vida, para colocar na sua boca, para colocar nos seus lábios. E muitas das vezes nós rejeitamos. A Carla deu agora o testemunho aqui, falando assim, eu estou alegre, por quê? Porque o meu irmão batizou no último fim de semana, né? E esses dias ela estava meio que triste. Eu falei, Carla, você tem tido fruto, você está dando fruto, seu irmão, não foi isso que eu falei para você? Ainda que ele não esteja conosco, mas ele está vendo em você a referência de Cristo, né? Entendeu? Está vendo em você, não importa se ele está aqui ou se ele está lá, o que importa é que ele esteja na presença de Deus. É claro que a gente quer que ele esteja aqui, né? Mas, se essa não foi a vontade de Deus, então, que ele esteja na presença do Senhor. Amém? Então, muitas das vezes, nós profetizamos, nós falamos aparentemente para ossos secos. Aparentemente, porém, o que acontece? Quando nós falamos, Deus, ele respalda a sua palavra. E todo crente, todo aquele que tem o caráter de Cristo, todo aquele que consegue imprimir Cristo na sua vida, ele tem uma palavra profética nos seus lábios. Amém? Amém. Então, nós precisamos profetizar, nós precisamos falar, nós precisamos acreditar
naquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque nós sabemos que não somos nós quem transforma a vida do homem, mas é Deus quem transforma a vida do homem. A mim cabe orar e falar. A você cabe orar e falar. E a Deus cabe respaldar a palavra dele. Amém? Então, nós precisamos viver essa verdade. Hoje eu conversava com um rapaz que ele teve 15 dias conosco aqui. E aí ele falou: pastor, eu estou com uma situação muito ruim na minha vida, eu quero ter uma família, porém minha família foi destruída e tal. Falei: quer fazer uma aliança comigo? Quero. Nós vamos orar e Deus vai te dar direção. Mas falou que eu falei: estava comigo, não estava jogando nesse dia. Falei: nós vamos orar e Deus vai te dar direção. Deus vai fazer aquilo que é correto. E hoje eu falava assim para ele, falava: você tem uma aliança comigo. Isso que você está vivendo hoje é fruto das nossas orações, da minha oração com você. Por quê? Porque ele tinha um casamento destruído e de repente Deus ele dá uma reviravolta muito rápida assim e coloca uma outra pessoa na vida dele e dá um direcionamento para a vida dele. Amém? Dá um direcionamento para a vida dele. Porém, acho que ele ficou tão alegre com a situação, né, que ele esqueceu de olhar para o caminho da igreja. Ele ficou tão feliz, tão alegre com a situação, que ele esqueceu de olhar para o caminho da igreja. E eu falei para ele: não esquece que isso que você está vivendo é fruto de palavra profética. Preciso de uma dessa na minha vida também. Amém. Já está aí. Você sabe o que eu estou falando, né? Então, eu falei: isso é fruto de palavra profética. Eu estava conversando com ele hoje, falando: isso é fruto de palavra profética. Eu falei: olha, você foi buscar Raquel, porém você teve que conviver com Lia. Agora Raquel chegou na sua vida. Então você tem que voltar para o seu pai e para o seu irmão mais velho. Para que você deixe de ser Jacó e se torne Israel. Amém? Então, por enquanto, ele está lá com Raquel, curtindo Raquel, mas uma hora ele vai sentir o peso e ele vai precisar voltar para casa. Vai precisar voltar para a casa do pai e para junto do... Eu falei: que esse irmão mais velho seja eu, porque eu oro por você, continuo orando por você, continuo desejando que você volte e permaneça na nossa igreja. Amém? Mas uma palavra profética, uma palavra de destino, de mudança de vida na vida dele. Você está entendendo? Não entendi. Você gosta de Raquel. Oi? Então, você desanimou. Não. Desanimou, não quero isso. Jacó, ele amava Raquel, mas não Lia, né? Isso é um trocadilho. Ele amava Raquel, mas não Lia, mas ele foi obrigado a conviver com Lia pelo amor que ele tinha por Raquel, entendeu? É que é uma história bíblica que você não conhece. Depois a missionária te conta, tá bom? Então, eu falei para ele: então você está vivendo essa palavra profética. Então você precisa agora, dentro desse processo, você precisa retornar para o pai e precisa retornar para junto dos irmãos mais velhos. Entendeu? Aí ele falou: pastor, eu gosto muito de conversar com o senhor me traz muita paz. Eu falei: eu sei que eu trago paz, mas eu preciso trazer você de volta para a casa do Senhor. Amém? Ó, nos lugares altos agora. Os lugares altos são lugares de excelência. Não são lugares de desprezo ou de guerra. A ordem deixa eu voltar. Os lugares altos são lugares de excelência. Não são lugares de desprezo ou de guerra. Né? Então, quais são os lugares altos? São os lugares edificados, são os lugares que são monumentados, entendeu? Porém, que a gente fala assim: esse aí não vai aceitar Jesus não, esse não precisa de Cristo não, tem muito dinheiro para aceitar Jesus. Né? Pelo contrário, é esse que precisa mais de Cristo. Amém? Amém. E nós precisamos ter o caráter de Cristo para imprimir Cristo nessa pessoa. Porque o que a gente mais vê
são as pessoas falando, dando mau testemunho de crentes, dando mau testemunho de pastores. Né? O que a gente mais vê por aí. Vocês estão entendendo? E isso não pode acontecer. Né? Isso não pode prosseguir. Né? A nossa geração foi a geração que foi chamada para um resgate de santidade, por um resgate de um caráter, né, de princípio, com princípios bíblicos. Vocês estão entendendo? Com princípios bíblicos. E o princípio bíblico que Deus tem para nós é santidade. Porque a santidade, ela nos faz aproximar de Deus. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais próximo eu levo o meu próximo para estar mais próximo, para estar próximo de Deus. Você está entendendo? Então fica fácil. Você é uma porta, você é um instrumento, você é uma ferramenta de Deus para que as pessoas entrem por você e alcancem Deus rápido. Vocês estão entendendo? Então, quanto tempo eu, por exemplo, estou 22 anos no Evangelho. 22 anos, vou fazer 23 anos no Evangelho. E eu passei por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Porém, quando eu alcanço alguém, eu facilito a vida dela em relação a Cristo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu sei o quanto que Deus a ama, eu sei o quanto que eu tenho orado por vidas, então eu não vou dificultar a vida dela, pelo contrário, eu vou facilitar a vida dela, porque eu sou um agente facilitador de Deus, para que aquelas pessoas conheçam a Deus e vivam a santidade de Deus na vida delas. Vocês estão entendendo? Então, muitas das vezes nós olhamos e achamos que aquela pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, ela não vai aceitar Cristo, ela não precisa de Cristo, né? E muitas das vezes o coração dela realmente é duro, por quê? Porque ela está focada nos maus testemunhos, né? E não na verdade que existe em relação ao Evangelho, à Palavra de Deus e tudo que a igreja do Senhor vive na face da terra. Então ela fica só com as manchetes do jornal, né? Eu estou usando como exemplo esse caso que aconteceu aí, né? E você vê as manchetes e diz assim: pastor estupra e mata 2 crianças. Você fala assim: meu Deus, que barbaridade um pastor fazer isso. Mas a manchete não deveria ser essa. A manchete deveria ser assim: pai estupra e mata 2 crianças. Porque ele não era um pastor, ele era um pai. Não é? Não é? Ele era o pai. Então, olha como as pessoas distorcem a ideia de Deus, né? Como o diabo ele cega as pessoas. Quer dizer, o camarada, antes de eu ser pastor, eu sou pai. Eu fui consagrado pastor quando o Manuel tinha 5 meses, que é meu último filho. Então tá ali, ó. Quando ele tinha 5 meses. Então eu já era pai antes de ser pastor. Então tudo que eu fizer em relação ao meu filho, primeiro eu sou pai, para depois ser pastor. Todas as vezes que os meus filhos olham para mim, primeiro eles enxergam o pai e depois enxergam o pastor. Entendeu? Mas para que se torne escândalo o nome do Senhor, né? Aí as pessoas taxam a manchete lá: pastor. Entendeu? E aí você vai descobrir que o camarada, antes de ser pastor, ele era pai. Quer dizer, a barbaridade está em ele ser pastor ou em ele ser pai? Em ele ser pai. Né? Porque o pai que ama, ele não faz mal aos filhos. Não é verdade? Então, as pessoas elas se confundem e elas têm a mente confusa. Eu quero que você entenda isso, que elas têm a mente confusa por quê? Porque elas não conseguem descer na profundidade do Evangelho. Então elas só têm aquilo que boia, né? Que é superficial. Se você for olhar o mar hoje,
Em qualquer lugar que você chega, em qualquer praia que você chega, você vê muito plástico, muito lixo boiando, né? Mas tem praias aí que tem recifes de corais lindos, não é isso? Mas por cima o que você vê? Você vê um monte de lixo boiando. Vocês estão entendendo? Um monte de lixo boiando. E é isso que acontece. Eles fazem todo o lixo boiar, toda a manchete, tudo que é ruim, eles fazem boiar. Porém, eles não vê o tanto, não conseguem enxergar o tanto que o Evangelho faz pela sociedade, pelos homens, né, pelas famílias. Eles não conseguem enxergar o tanto que o Evangelho faz. Vocês estão entendendo? Então, por isso que nós devemos, sim, continuar pregando em lugares altos, falando do amor de Jesus, fazendo com que essas pessoas, elas desçam, né, não descer no sentido de simplesmente se humilhar, mas desçam para conhecer a profundidade de Deus. Amém? Porque elas não conhecem a profundidade de Deus. Então, quando elas passarem a conhecer a profundidade de Deus, elas vão ver que a vida delas pode ser melhor do que já é. Amém? A ordem é implantar os princípios bíblicos no lugar mais inadequado, no lugar sem nenhuma estrutura e no lugar de excelência. Elas fazem o errado por não conhecerem o certo e por não terem muitas vezes ninguém que viva o certo. As pessoas estão buscando de outras que vivam os princípios que lhes são ensinados. Então, se eu estou aprendendo algo, eu não preciso viver esse algo na minha íntegra. É princípio. Eu preciso viver o meu princípio. Entendeu? Eu não posso viver o engano, a mentira, o engano, né, do mundo, achando que está tudo certo, que Deus perdoa. É assim mesmo, Deus perdoa. Não é assim e Deus não perdoa. Tá? Porque Deus não perdoa o erro e Deus não tem nada com o pecado. Amém? Então Deus não tem nada com o pecado. Então, quando eu digo que Ele não perdoa, nesse sentido, tá? De a pessoa se afundar cada vez mais no pecado e dizendo, Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Vai chegar uma hora em que Deus nem vai ver ela, mas ela vai desaparecer nas vistas de Deus. Porque Deus não tem nada com o pecado. É verdade, Senhor. Amém? O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? Falar de princípios representa voltar à base. É um convite ao retorno da estrutura que se dá origem a todas as coisas. O princípio da palavra é voltar ao mover do Espírito. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Amém. Então, o mover não estou falando que você não deva agir, orar, fazer a oração, né, na sua íntegra, orar e agir. Não estou falando disso. Porém, o mover é do Espírito. E se nós não vivemos nesse movimento do Espírito, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir produzir nada. Porque a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele estava trabalhando, ele estava fazendo, ele estava agindo em relação à terra. Então ele estava produzindo algo que aos olhos nus, né, não se conseguia ver, aos olhos humanos não conseguia ver. Porém, nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, o que Deus via? Deus via tudo que foi criado. Porque o que a Bíblia diz? Sempre quando Deus terminava algo, Deus, e viu Deus que era bom, foi isso e abençoou. Não é? Não é isso que diz? E viu Deus que era bom e abençoou. Vocês estão entendendo? Então, por quê? Porque Deus, ele via no sobrenatural. E muitas das vezes nós queremos ver o mover do Espírito no natural, no físico.
Ah, não está tendo resultado, não vai dar nada esse negócio. Não, deixa eu parar de orar, porque não tem jeito mesmo, já vamos entregar. Entendeu? As pessoas pensam assim. Porém, quando nós permitimos o mover de Deus naquilo que nós fazemos, então nós começamos a viver os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, nas nossas vidas, claro, porque nós estamos orando e vendo, e na vida das outras pessoas, que as pessoas estão colhendo no sobrenatural, ainda que elas não valorizem, ainda que elas não percebam, mas elas estão colhendo, e isso é sinal de Deus para a sua vida, para que você tenha mais fé, para que você tenha mais esperança, para que você tenha mais amor em relação às vidas que estão aí perdidas, né? Aquele lá não tem jeito sim, porque Deus quer, amém? Ah não, esse aquele ali é pau torto, pau que nasce torto no direito, por isso que Jesus é o carpinteiro, né? Eu sempre digo, se ele quiser, ainda que seja palito de fósforo, ele vai ser, né? Vai se endireitar. Ainda que seja palito de dente, ele vai se endireitar. Mas tão torto que não dá para fazer nada, dá para fazer palito de dente. Vai servir, no final de tudo, vai servir para alguma coisa. Amém? Porque é isso que Deus faz. Olha só, esse mover do Espírito, ele tem uma ação de 5 M's, tá? Se você quiser escrever aí 5 M's, né? Nessa ação do Espírito, eu vou tentar ser rápido. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver esses 5 M's e nós não podemos viver, na verdade, esses 5 M's, tá? Isso aqui a ideia, né, desses 5 M's é fazer o quê? É não permitir que nós venhamos cair na religiosidade, né, na religiosidade espiritual e venhamos perder a essência espiritual, a essência do Espírito. Qual é o primeiro M? É o mover do Espírito. Quando nós estamos nesse mover, nós estamos avivados, né? Todo mover de Deus é um sinal para que as coisas aconteçam. Então você está avivado, você está animado, alguns chamam isso de primeiro amor, né? Ah, está no primeiro amor, está falando de Jesus para todo mundo, está ganhando todo mundo. Por quê? Esse mover é o mover do Espírito na pessoa. Assim como a terra era sem forma e vazia, um dia eu era sem forma e vazio. Por quê? Porque eu não tinha uma característica. E eu não tinha nada de Deus em mim. Amém? Então eu era sem forma e vazio. Quando eu encontrei a Cristo, aí Cristo começou a me preencher e começou a me dar forma, começou a me dar um caráter, que é o caráter de Cristo. Vocês estão entendendo? Então, esse mover do Espírito, ele não pode parar. Ele não pode parar de jeito nenhum. Se você falava em línguas e não fala, você tem que falar. Por quê? Porque é a ação do Espírito. Se você não orava, se você está desanimado em oração, você tem que orar. Porque é um mover do Espírito. Se você não jejuava, você tem que jejuar, porque é um mover do Espírito. Né? Nós estamos aqui 30 dias sem rede social. 30 dias de jejum de rede social. Né? Então, aí, o que acontece? As pessoas, elas não conseguem vencer essa barreira. Tão simples, meu Deus, isso aqui não pode me dominar. Não é ele que me carrega, sou eu que carrego ele. Não é? E por que me domina tanto? Tem gente perdendo vida por causa disso aqui, por causa de rede social. Oi? Tem gente perdendo vida. Tem gente não só perdendo a vida, mas tem gente matando e morrendo por causa de um negócio desse. E não pode, isso aqui não pode dominar a gente. Aí fala, jejum de 30 dias sem rede. Não falei de celular, falei de rede social. O que é rede social? É grupos no WhatsApp, é Facebook, é Instagram, o que mais que tem? Twitter, isso é rede social. Entendeu? Mas você pode falar no telefone, você pode mandar e-mail, né? Você pode conversar no privado. Você pode. Não tem problema. Vocês estão entendendo?
Então, mas a pessoa não, mas a pessoa quer estar envolvida com as coisas. E aí ela acaba se perdendo, se confundindo. Aí fica tanto tempo no celular que esquece que tem que orar. Fica tanto tempo no celular que esquece que tem que jejuar. Fica tanto tempo no celular que esquece que tem que evangelizar, que tem que cuidar de vidas, ganhar vidas. Por quê? Porque está perdendo tempo aqui. Até mesmo da própria casa, esquece de cuidar. Esquece de cuidar da própria casa. Porque está presa, amarrada num negócio que... Entendeu? Tem gente que fica assim no celular, atualizando, né? Para ver se entra alguma coisa. Né? Outro dia uma pessoa cristã me mandou um dizer lá, aí o nome estava lá embaixo, aí o que eu fiz? Fui pesquisar. Estava lá o nome, a referência de quem falou aquilo. Aí cheguei lá, a pessoa era espírita. Entendeu? Espírita kardecista. Na verdade, não era nem uma pessoa, era uma entidade. Era um demônio. Eram palavras de demônio, que estava dirigindo o destino de pessoas. Vocês estão entendendo? Inclusive de crentes, porque quem me enviou foi um crente, uma crente. Aí eu falei, irmã, cuidado, porque isso aí não é de Deus não, toma cuidado. Não, irmão, tem tanto pastor falando tanta besteira no altar aí. Eu falei, e por isso você vai ser guiada por demônios? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque perdeu o mover original do Espírito na sua vida. Não tem mais aquele fervor do Espírito. E aí ela se perde. Ela começa a ficar confusa. E aí ela para de viver o mover do Espírito para quê? Para começar a viver um movimento. Entendeu? Aonde está o movimento? Quem é que vai pregar onde, irmão? Vou lá. Quem é que vai cantar onde, irmão? Vou lá. Vocês estão entendendo? Quem vai vir aí mesmo? Onde é? Lá no Guarujá, não, eu vou. É onde é? Lá em São Paulo eu vou. Hoje em dia a moda é revelar pelo nome. Né? Hoje em dia a moda é revelar pelo nome, ele está falando. Por quê? Está vivendo de movimento. E Jesus ele fala assim, ó, se alguém disser que eu estou ali, eu não estou. Se alguém disser que eu estou acolá, também lá eu não estou. Senhor, aleluia. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Porque isso é movimento. É os movimentinhos, sabe? As modinhas, as coisinhas que isso não é hoje. Isso não é hoje. Isso o problema não é a rede social. O problema é o espírito humanista, é o espírito que vem do mundo que tenta corromper a igreja. Ou pelo menos tirar da presença de Deus aqueles que não estão. Amém? Quando eu digo tirar da presença física, porque na espiritual eles já não estão mais. Então aí eles começam a se movimentar. Não é o espírito que está se movendo neles, mas é eles que estão se movimentando no espírito. É meio maluco, mas é a realidade. Entendeu? O cara está lá, entendeu? Mas não tem nada de Deus nele. Né? Lá está vazia. Não é isso? Lá está cheia, não faz barulho, mas lá está vazia, faz muito barulho. O cara está lá fazendo barulho. E o que acontece? Quando você vai ver a vida dele, é aquele crente lá que eu falei, né? Que foi lá no céu, no culto à noite, mas de manhã está gritando, xingando os filhos. Seu filho do cabrunco, seu filho da gota. Meu, você sabe o que é gota? A gota é uma doença terrível. Cabrunco é um demônio. E aí vai, entendeu? Por quê? Porque não está mais no mover do Espírito, mas está tentando mover o Espírito na vida dele. E o mover do Espírito na vida dele é isso, vindo atrás de modinha, circulando, entendeu? E destruindo a vida dele, a vida de outro, a vida de quem passa perto dele. Como um redemoinho lá, como um furacão. Amém? Aí o que acontece? Esse movimento, geralmente, ele é gerado por quê? Pelo esfriamento, né? Que estanca o crescimento. Ainda que o fogo de Deus permaneça, aparentemente, né? Ainda que o fogo de Deus permaneça, aparentemente está ali.
Então a pessoa está lá toda se movimentando, todo louco, mas na verdade, aparentemente o fogo está ali, porém, ele mesmo já não tem mais nada de Deus. Isso é uma realidade, isso. É verdade. Isso é uma realidade. Quando eu me converti, assim, eu queria ser um pregador, né? Pregador da palavra e tal. Tinha vontade de pregar no ônibus, no trem, tinha vontade de fazer tudo. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu vou lá na frente do Cuca pregar hoje. E Deus falava, fica aí. Fica aí, ora, jejua, porque a salvação eu quem levo, não sou eu quem dou a salvação para os homens. Entendeu? Mas dentro da igreja, quantos se levantavam? Pregador, conferencista. O camarada se convertia com 4 meses na época, ele tinha fita gravada, ele tinha apostila escrita. E eu falava, e eu, Jesus? Que manto que é esse que eu não consigo nada disso? E Jesus falava, o Senhor falava, fica aí, porque eu estou te ensinando. Vocês estão entendendo? Porque o fogo, quando ele é fogo, né, ele não precisa de labareda.